Glória a Deus. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e agradecido seja sempre o nome santo do Senhor. Queria pedir para os irmãos a ler vossas Bíblias. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. Ezequiel 37. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. O título diz: A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos seus, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre ele, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos e sopra, vem dos quatro ventos ao espírito e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, e um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Só até aqui. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero render graças e glórias ao teu nome, bendizer ao Senhor, te agradecer por essa oportunidade ímpar, Senhor, que tu me concede, Deus, de estar nessa tribuna com esse microfone para anunciar a tua palavra, que todavia venha diminuir, o Senhor venha crescer. Pai, tu sabes que eu me encontro em total dependência do teu Espírito Santo nesta noite, Senhor, que eu não venha falar nada de mim mesmo, ó Pai, mas o teu Espírito Santo venha tomar frente em primeiro lugar. Que o teu Espírito Santo, Senhor da glória, venha trabalhar nessa noite em corações, em terra sedenta, meu Senhor, porque nessa noite, Pai, como já foi profetizado, é uma noite de libertação, a noite de restauração, a noite, meu Senhor, de cura e de libertação para a glória do teu nome. Deus, todavia, faz a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos aí diante de uma passagem bastante conhecida dos leitores da palavra, dos ouvintes, a qual Ezequiel agora ele está recebendo, né, a presença do Senhor no seu ministério. A palavra vai dizer: veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me
me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí interessante no versículo 2 que vai falar: e me fez rodear dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E eu meditando nessa palavra e vendo que verdadeiramente quando Deus chama Ezequiel abraça a causa, Ezequiel, ele se, toma a responsabilidade para si, e quando ele é levado pelo Espírito, para rodear aquele vale, Ezequiel não roda o vale em vão. Ezequiel está rodando o vale, mas está observando o que tem dentro daquele vale. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ezequiel não está rodando daquele vale aleatoriamente. Ezequiel está rodando, mas está prestando atenção daquilo que está dentro do vale. Ele vai observar que é um vale, com muitos ossos. E o estado daqueles ossos era o quê? Sequíssimo. E o que Deus mandou ele profetizar sobre aquele vale seco? Aquele vale de ossos secos poderão reviver? Se o homem não estiver ligado com Deus, conectado com Deus, ele corre. Porque ali já não havia esperança para nada. Ali não havia esperança para nada dentro daquele vale. A não ser pegar, tacar fogo e acabar com tudo de vez. Mas quem tem a presença do Espírito Santo, quem está sensível ao Espírito Santo de Deus, ainda que todos digam não. A situação era que não dá, Senhor. Era para ele falar não dá, mas ele não volta, ele não corre. Ele vai falar: tu sabes, Senhor. Tu me chamou, tu sabes a condição. A minha condição de eu ser um ser humano não ter condições algumas de profetizar. Não é sobre esse vale da minha condição, eles reviverem, mas a tua condição. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Ezequiel não é nenhum soberbo, nenhum arrogante, prepotente, não, mas ele sabe que as condições dele, ele não pode fazer nada. Mas a ordem vem do alto. Louvado e agradecido. A ordem de profetizar vem do alto. Aleluia. E Ezequiel, ele vai profetizar sobre esse vale de ossos sequíssimos. Ele vai, lançar a palavra do Senhor. O interessante é que ele fala. Deixa eu ver aqui o versículo. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Não sei qual é o teu estado, como é que você entrou nessa noite, mas uma coisa eu quero te dizer: se você prestar atenção na palavra do Senhor, ainda que tudo diga não para você, ainda que já é decretado, que não tem mais jeito, que você não vai prevalecer, mas ouve a palavra do Senhor, dá crédito à palavra do Senhor, porque tudo diz que não. A voz do Senhor me encoraja a prosseguir. A voz do Senhor nos encoraja a permanecer de pé, com a espada na mão, guerreando, que é a palavra do Senhor. E Ezequiel profetiza sobre aquele vale de ossos secos. Aí mais na frente Deus vai mostrar para ele que Deus está trabalhando agora, fazendo uma analogia ao povo de Israel. Porque pelas palavras do povo é que Deus vai trabalhar, vai usar Ezequiel para lançar essa profecia. Glorificado seja o nome santo, como foi o último versículo que eu li. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Para ele já não tinha mais jeito. Aí quando Deus tem um propósito na tua vida, na minha vida, antes nós estamos esperançosos, mas Deus tem um propósito naquilo que eles falaram que não tinha mais jeito, que não tinha mais esperança, é onde Deus vai trabalhar. Aquilo que já não tinha mais jeito para ele, porque eles sabiam que era uma nação rebelde, eles sabiam que estavam em rebeldia, eles sabiam que eles estavam cativos, em outras nações por causa da rebeldia deles. E essa rebeldia vai fazer que eles entram em pecado, vai fazer que para eles, eles vão entender que já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Mas o meu Deus, o teu Deus é restaurador.
O meu Deus e o teu Deus, Ele é restaurador. Eu não sei qual condição, eu sei da minha condição, mas eu não sei a condição que você entrou por essas portas, mas eu sei que o meu Deus, o Deus que habita nessa igreja, o Jesus Cristo de Nazaré, Ele tem poder para te reciclar. Ele é reciclador de alma, reciclou a minha vida. Outra hora perdido, outra hora lançado ao pecado, outra hora soberbo, prepotente, mas Ele me resgatou, me restaurou. E hoje eu estou aqui. E não vai ser diferente na tua vida, meu irmão. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então agora Ezequiel está profetizando, está lançando uma profecia sobre aquele vale de ossos secos com fé. Aleluia. Com a certeza e convicção que é Deus que está falando nos seus lábios. E aqueles ossos secos, eles começam agora a tomar forma. Vai crescer nervos, carne, pele, mas ainda falta alguma coisa. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Me faz lembrar da criação do homem lá no Gênesis. Me faz lembrar da criação do homem. Deus pega agora, vai formar Adão, e a formação de Adão pode ter certeza que não é como a formação das outras criaturas, é totalmente especial, é diferente. Eu e você somos diferentes. Desde a criação nós somos diferentes, meu irmão. Quando Deus forma Adão, Ele forma, primeiro estágio, forma o corpo de barro. Não tem o espírito. Aí Ele vai soprar o fôlego de vida e dar a vida. É o que está acontecendo nessa profecia. O primeiro estado vale estar sequinho, os ossos estão sequíssimos, mas agora está recebendo, carne, nervo, está recebendo pele. E no segundo estágio, Ezequiel sopra, ora para que o vento dos quatro ventos do Espírito venha trazer vida. E trazer vida àquela nação. Deus está profetizando para aquela nação rebelde, a nação do povo rebelde, um povo que estava em pecado, que eles iam receber uma restauração, não somente física, mas também uma restauração espiritual. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aquele povo, Deus está fazendo essa analogia com o vale de ossos secos, mas é para aquele povo, para que eles viessem se atentar, que para eles não estava nada perdido. Para eles estavam perdidos, mas para Deus não. Então Deus agora vai fazer essa analogia com esse vale de ossos secos. Meu Deus. Vai profetizar, vai trazer o fôlego de vida, vai fazer a conversa, nos faz lembrar da comparação lá de Adão sendo formado. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E a esperança de Israel era para voltar. Com essa profecia, essa analogia, era para que Israel viesse voltar a ter esperança do Deus que ele servia, que outra hora ele servia, mas agora estavam cativos, adorando deuses estranhos, fazendo tudo que não era da parte do Senhor. Mas a profecia foi liberada. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E o Espírito de Deus entra naqueles ossos, naquela carcaça que estava ali, mas sem o Espírito de Deus. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aí o Deus me levou lá para o livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém para ser revestidos de poder. E no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E no capítulo 2, a igreja, agora ela vai começar a se movimentar, ela vai começar a sair das quatro paredes. No capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer que Pedro e João, não é isso? Pedro e João entrando na porta formosa, tem um homem aleijado, coxo, aí vai pedir dinheiro. E aqueles homens, Pedro fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Que ele tinha a presença do Espírito Santo. Glorificado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 4 eles são levados para a cadeia. E no próprio capítulo 4 Deus age, eles saem, vão ser interrogados. No capítulo 5 Ananias e Safira tenta esconder
né? O que tinham vendido, a propriedade que tinham vendido, tento esconder da igreja, querendo dar uma de bom moço, querendo, né, fazer, se aparecer como se fosse um bom moço. Mas aí chega perante Pedro, Pedro chega ao Espírito Santo, ele fala, vendeu por quanto essa herdade? Por tanto. Aí o Espírito veio regar, ela vai cair endemoniado, vai cair morto, caiu morto. Depois de 3 horas vem a mulher. Depois de 3 horas vem a mulher. Só a igreja vivada tem isso, meu. Aleluia. Só a igreja que tem a presença do Espírito Santo tem isso. Depois de 3 horas vem a mulher dele. E entra. E não sabendo de nada, vai falar com Pedro. E Pedro perguntou, por quanto venderam aquela herdade? Portanto, por que formaste esse desígnio no teu coração? Está aí os homens que levaram o teu esposo e vai levar a ti também, cai morta na hora. Sabe por que isso? Vai trazer exemplo, vai trazer juízo para a igreja se comportar de uma forma íntegra diante do Senhor. Glorificado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 6 de Atos, né? Vai ser designado ali os diáconos, homens cheios do Espírito Santo com uma boa reputação. Glorificado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 7, Estevão apedrejado, o primeiro mártir da igreja. Ele morre, mas não nega. Ele morre, mas viu os céus abertos. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ele morre, mas não nega. Ele viu os céus abertos. E se você for ler o capítulo 7, ele vem pregando lá de Gênesis. Vem pregando, e o texto vai dizer que eles rangiam os dentes, porque não aguentavam ouvir a palavra do Senhor. Eles não aguentavam ouvir a palavra do Senhor. E quem não aguenta ouvir a palavra do Senhor, com toda certeza e convicção, está possesso de demônio. Quem não consegue, né, ouvir a palavra do Senhor, com certeza, não está puro, não está sozinho. Já viu pessoas que vai estar falando de Jesus em algum lugar, que pessoas começam a ficar em guerra. Eu tinha um colega assim, não era nem da igreja, mas eu achava graça daquilo. As pessoas, eu sempre respeitei. As pessoas vinham falar de Jesus, falando, eu ficava prestando atenção. Ainda que eu não entrasse pelas portas nos convites. Já foi feito vários naquela época. Ainda que eu não ia, mas eu ouvia. E a pessoa, esse meu colega, muitas vezes estavam os colegas de infância se converteram primeiro, começava a falar, ele começava a ficar inquieto, assim, ó, inquieto. Aí os colegas me falavam aí, ó, perturbado. Está perturbado, não consegue ouvir a palavra do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí o texto fala que a gente rangia os dentes. Mas mesmo de ranger os dentes, Estevão continuava a pregar a palavra. Foi apedrejado, foi morto, mas viu os céus abertos. Glorificado seja o nome do Senhor. No capítulo 8, Felipe vai para Samaria pregar o Evangelho. Coxos são libertos, são curados, almas estão se rendendo. Aí os apóstolos estão sabendo de Jerusalém, vai para Samaria, ora por eles, prega, né? Ora para aqueles que receberam a palavra, que receberam a Jesus, mas ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E aí ora, os apóstolos oram, Pedro, João, vai orar por aquelas pessoas ali que aceitaram a Jesus, mas não tinham ainda recebido o batismo com o Espírito Santo. Parecia até que era uma obrigação, né, irmão? Hoje as pessoas não fazem nem questão de ser batizadas com o Espírito Santo, não fazem nem questão de ter sensibilidade ao Deus que nós servimos. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Não faz nem questão de ter essa sensibilidade. Mas naquela época parecia que era, ou era, não sei, uma obrigação. Eles vêm, oram por aqueles pela imposição de mãos, são batizados com o Espírito Santo. Glorificado seja o nome santo do Senhor. A igreja está sendo perseguida, está sofrendo ameaça. Aí no capítulo 9 tem a conversão de Saulo para Paulo. Glorificado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 9 tem a cura de Enéas. Todavia Pedro, cheio do Espírito Santo, todavia Pedro, cheio da graça, Pedro, cheio do poder, vai entrar na casa de Enéas. Enéas está enfermo. Aí ele vai liberar uma palavra. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Enéas, Jesus, a palavra vai dizer que aquele homem estava enfermo, já havia 8 anos na cama. Israel
sendo de pé. Glória a Deus. Tá, né? Outra hora, Pedro, esse que está cheio do Espírito Santo agora, momentos atrás ele tinha negado a Jesus, tinha se acovardado, mas agora depois que ele recebe, né, o batismo com o Espírito Santo juntamente com a igreja, tu vê que o homem agora é ousado. Ele vai falar perante os homens lá quando ele está, no capítulo 4, que ele está preso, ele vai falar perante os homens com ousadia, não vai ficar com medo. Aí lá no capítulo 4, versículo 20, fala para eles, não pregar mais sobre Jesus. Ele, como é que eu posso parar de pregar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Oh, Jesus querido. Como é que nós podemos parar de pregar, de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? A palavra do Senhor. Aí Pedro agora está cheio do Espírito Santo. Pedro outra hora está vendo a mulher que tem um fluxo de sangue ser curada. Pedro está vendo agora Jesus botar a mão sobre o esquife e o defunto levantar. Pedro está vendo Deus entrar na casa do centurião e liberar a palavra sobre a vida daquele homem. Esqueci o nome dele. Não. Da filha da tinha 12 anos, da casa de Jairo. Jairo se desloca até Jesus. Aí no discurso, no percurso ali, entra a mulher do fluxo de sangue no meio. Quando Jesus está se deslocando ali, Jesus efetuou a cura daquela mulher. E Jesus se deslocando para a casa de Jairo. E quando os homens incrédulos que não acreditam na palavra do Senhor falam, Jairo, não incomode mais o mestre. Perdeu as esperanças. É o que eu falei, quando tudo diz que não, meu irmão, a tua voz me encoraja a prosseguir. Já tinha acabado para eles, para os homens naturais, mas um homem cheio de fé. Cadê os homens cheios de fé? Os homens cheios de fé de ousadia não terminam por aqui, meu irmão. Aleluia! Não incomode mais o mestre, a menina morreu. Aí Jesus olha para o lado e fala, ó, não temas, crê somente. E continua no percurso indo para a casa de Jairo. Entra na casa de Jairo, todo mundo chorando, todo mundo se lamentando. Aí Jesus fala, ó, a menina não está morta, mas ela dorme. Oh, glória a Jesus. Aleluia. É muita ousadia, meu irmão. Glória a Deus. É muita ousadia. A menina não está morta, mas ela dorme. Aí o cenário que era de choro, que era de lamentação, começam a rir e escarnecer do mestre. Só que ele não sabia de que espírito Jesus era. Aleluia. Ele falou para Marta, Marta e Maria, ainda que esteja morto, vai viver. E é o que está acontecendo agora dentro da casa de Jairo. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aí ele separa os incrédulos, entra Pedro, João, Jesus, o pai e a mãe. Aí ele libera uma palavra, a menina levanta. É restaurada, é reintroduzido o seio da sua família. Eu creio que no meio daquela família, as pessoas ali, né, a mãe, os tios, as tias, todo mundo já havia perdido as esperanças, mas Jairo não, porque Jairo está do lado de quem pode resolver o problema dele. Jairo está do lado de quem pode resolver o problema da situação da casa dele. Muitas das vezes batemos tantas as portas, muitas das vezes, né, vamos buscar socorro aonde verdadeiramente não tem. E saímos frustrados. E voltamos para casa frustrados. Jairo recebeu a notícia que a filha está morta. Mas ele está indo em direção à casa dele. Ele podia muito bem dispensar Jesus. Jesus não dá mais, acabou. Agora é só sepultar. Mas ele não perdeu as esperanças, porque ele ouviu uma palavra do crédito à palavra que ele ouviu. Deus! Ele deu crédito à palavra que ele ouviu, meu. Glória! Ele vai até dentro da sua casa, Jesus faz um milagre. A garota é reintroduzida no seio da sua família. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E voltando, aí no capítulo 9, de Atos dos Apóstolos, já falei da respeito de Ené, no capítulo 10, Cornélio é um homem que não tinha conhecimento de Jesus, mas fazia sempre suas orações, estava sempre em comunhão com o céu. Do jeito dele, mas estava.
Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Muitas das vezes nós só apontamos um dedo. E aqui vai me ensinar, né? Não é porque não está servindo, é porque lá na frente não vai deixar de servir. Não é porque está fora, mas lá na frente Deus pode restaurar e botar ele em cima desse altar para pregar a palavra. Aí correndo, está orando, tem uma revelação, tem uma visão. Aí ele recebe uma ordenança para que ele venha mandar os seus servos à casa de quem? Simão Pedro. Já reparou que Simão Pedro está sempre em ação no livro de Atos dos Apóstolos? Outra hora covarde, amedrontado, mas agora está cheio. E quem está cheio do Espírito Santo não se acovarda, não retrocede, está sempre avançando no terreno. Glória! Está sempre avançando no terreno. E aí, quando ele recebe essa revelação, recebe essa instrução, ele fala para os seus servos: manda aí a casa de Simão. Quando chega lá, Simão, antes de chegar, Simão também recebe uma revelação do céu. Aí vem um lenço, os animais, ele fala: pode, eu não vou comer isso, que eu não vou comer nada impuro. Olha só como o Espírito de Deus ele trabalha para um propósito. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aí Pedro vai entender que aquilo ali, quando os homens chegam, Pedro vai entender que aquilo dali é coisa de Deus. Aí o que eu falei agora, né? Aí Pedro se desloca para a casa de Cornélio, chega lá, Pedro prega a palavra, as pessoas são batizadas no Espírito Santo, as almas se rendem ao Espírito de Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. Aí quando ele volta, os que estão do teu lado vai atacar Pedro. Mas por que tu foi na casa de gentil, né? Pensando que era só para eles? Mas não, a promessa é para eles, é para mim, é para você, é para todos nós. Glorificado seja o nome santo do Senhor. A promessa não é só para mim ser batizado com o Espírito Santo, não. A promessa não é só para o ministério, não. A promessa é para toda a igreja. Igreja toda já fica dentro, meu irmão. Fica ligado. Possa ser nessa noite que Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Possa ser que nessa noite Deus quer trabalhar como trabalhou na casa de Cornélio. A Bíblia vai dizer que Cornélio vai chamar os vizinhos, parente, vizinho, bota dentro da casa e todos recebem de bom grado a palavra, recebe batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Glória. Aí no capítulo 12, Pedro está preso. Aí a igreja o quê? O que a igreja está fazendo? No propósito da igreja é o quê? Glorificado seja Deus. A igreja está orando. A igreja está clamando quando a vida de Pedro está presa agora. Pedro está preso, mas não está abatido. Aí tem uma igreja intercessora, uma igreja clamando ao Senhor pela vida de Pedro. Aí o texto vai dizer que o anjo vai lá dentro daquele cárcere, abre as cadeias, solta. Pedro vai bater na porta de quem? Da igreja que orava. Bate na porta, a menina abre, não acredita que é Pedro, volta, deixa Pedro lá de fora. Meu Deus, abre a porta, pelo amor de Deus. Aí vai falar que Pedro estava na porta, eles põem, abre a porta. Aleluia. Eu não sei se vocês têm notado, mas eu viro só domingo para a igreja, hein? Eu tenho notado uma sensibilidade espiritual nessa igreja muito grande. Glória. Glorificar, por quê? Por causa da oração, meu irmão. Glória. Por causa dessa oração que está sendo contínua, oração. Eu vejo sensibilidade no meio da igreja, pessoas sendo, restauradas, renovadas, avivadas. Glorificado seja o nome sempre por causa da oração. Glórias a Deus. Aí no capítulo 13, Deus vai apartar Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé, através do quê? Da oração. Os homens orando, jejuando, vai apartar para quê? Para fazer a obra missionária. Paulo precisa fazer a obra missionária. Glorificado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 16, Paulo agora está no campo pregando.
está pregando. Aí vai ter uma jovem, adivinhadora, e vai começar a falar para Paulo. Esses aí são os homens, né? São os servos de Deus, Deus Altíssimo. E vai falando, sabe no dia de hoje? Sou mesmo, cheio do Espírito. Sou mesmo. Mas é Satanás está falando na boca dela, enganando. Aí Paulo, cheio do Espírito, vai receber a revelação e volta e repreende aquele demônio. Aquele demônio cai por terra. Paulo agora vai parar no cárcere. Dentro do cárcere, Paulo o quê? Paulo e Silas cantavam à meia-noite, hinos e louvores a Deus. Dentro do cárcere está louvando a igreja. Deus vai dizer que todos ouviam o que Paulo cantava e que Silas orava, e cantava e orava, e cantava e orava, até que teve um terremoto dentro do cárcere, as cadeias se abriram. Todo mundo que levou, ninguém vai sair. Ninguém vai sair. Aí o carcereiro que estava responsável pela vida de Paulo, pela vida de Silas, fica desesperado. Ele entra no conselho e fala: fica tranquilo, ninguém daqui saiu, não vai acontecer nada contigo. Meu Deus. Aí aquele homem fica maravilhado. Aí ele vai fazer uma pergunta que todos nós deveríamos fazer quando nós servimos a Cristo. O que eu vou fazer verdade para conseguir a vida eterna? Aleluia. Se todo homem conseguisse entender o propósito de Jesus naquela cruz, se todo homem entendesse o propósito de Cristo naquela cruz, Jesus não morreu ali de brincadeira não, tinha um propósito. Aleluia. Substitui o meu e o teu pecado. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Um preço muito grande. Aí tem aquelas pessoas que falam que conhecem a Cristo, mas ficam de meninice dentro da casa do Senhor. Meu Deus. Fala que conhece a Cristo, mas não dá valor ao sangue derramado. Fala que conhece a Cristo, né? Mas não honra o Deus que morreu por ele naquela cruz. Fala que conhece a Cristo, mas não quer se relacionar de fato com Jesus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Glorificado seja o nome santo do Senhor. A dívida que Jesus pagou por mim e por você, não tinha como nós pagarmos. Aleluia. Não tinha como nós pagarmos. Preço muito alto. Muito alto. Foi preço de sangue. Mas nos dias atuais, vou falar aqui, líderes, homens que dizem ser servos de Deus, de chocarrice, homens que dizem ser cheios do Espírito Santo, se envolverem em questões que não é para se meter. A igreja, pastor de igreja, né, servos de Deus, não é para se meter em coisas aleatórias aí fora. Pastores, servos de Deus, está aqui nosso pastor. Ele se compromete com as coisas do Espírito Santo. É botar a igreja para orar, é botar a igreja para jejuar, é buscar na palavra, é interagir com o Espírito Santo, é interagir com o céu. Pastor, igreja se relaciona aqui na vertical. O homem natural se relaciona na horizontal. Meu Deus. E é que eu vejo esses homens naturais se tornando homens que estão cheio do Espírito Santo, mas se tornando homens naturais. Glória a Deus. Não querendo mais viver, né? Pagar um preço em oração, pagar um preço na leitura da palavra, não querendo mais se relacionar. E quando pregam, só pregam as coisas da terra. Só pregam as coisas da terra. Igual esse dia eu estava falando no carro lá, trabalhando com um colega, ele falando, exaltando a Salomão. Salomão foi o mais sábio da terra, quando ele foi para tratar das coisas da terra. Foi sábio para tratar das coisas da terra. A gente vai comparar Daniel com Salomão. Daniel tratando das coisas do que? Do alto. Aleluia. A Bíblia fala que Daniel tinha inteligência espiritual, meu irmão. Aleluia. Salomão tem sabedoria. Tem. Deus deu. Mas a maioria das coisas que Salomão, a sabedoria de Salomão, para tratar das coisas da terra. E Daniel é para tratar das coisas do que? Do alto. Tanto que Daniel ficou dentro daquele reino quantos anos? Quantos anos Daniel ficou dentro daquele reino profetizando, dando orientação, sendo instrumento de Deus? Ainda que foi parar dentro de uma cova cheia de leão, mas Deus deu livramento. Aleluia. Deus deu livramento. Graças a Deus.
em casa me cobrando. Eu sei que eu não estou no meu melhor momento, não estou. Sei disso que eu não estou. E eu fico me cobrando. Mas eu tenho essa consciência. Pior a pessoa que acha que está no melhor momento e está todo escangalhado. Está todo desconcertado. Israel aqui, eles sabem que eles estão no melhor, eles não estão no momento adequado. Eles sabem que o negócio não está bom para eles. Mas mesmo eles sabendo, Deus também sabendo, Deus agora vai fazer o quê? Vai anunciar uma restauração. Aleluia. Glória. Assim como Deus teve um propósito de restaurar Israel, Ele tem um propósito de restaurar a tua vida e a minha vida. Glória. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Irmão, eu creio que Deus olha lá, Jesus olha lá do alto, olha, eu não quero que ninguém se perca. Aí quando o Espírito Santo está puxando para cá, tem crente fazendo força ao contrário. Quer botar cabo de guerra com o Espírito Santo. Não vai dar certo. Não vai prevalecer. É melhor se render, se rende. Eu e você somos como escravo de orelha furada. Mas escravo não tem querer. Aleluia. Escravo não tem querer. Glória. Escravo só obedece. Aleluia. E o nosso Senhor, Ele não nos obriga a nada. Escravo da terra era obrigado, era no chicote. O couro cantava no lombo, a riba, toma. Mas o meu Senhor, ainda que nós sejamos escravos, mas nosso Senhor, Ele não nos obriga a nada. E as pessoas acham que estão numa boa, de vento e polpa. Hoje Ele é o nosso advogado. Hoje Ele é o nosso advogado. Mas quando Ele vai vir como juiz. Aleluia. Juiz, Ele não defende ninguém, Ele só dá a sentença. Hoje Ele defende a minha e a tua causa. Pecamos, Ele vai lá e intercede por mim, intercede por você, o Espírito Santo intercede. Mas quando chegar aquele grande dia, aí Ele vai ser juiz. E juiz dá só a sentença. Está livre ou condenado. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Irmão, que nós ficamos com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa restaurar a tua vida, o teu ministério, restaurar a tua família, restaurar o teu estado, porque Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para restaurar.